Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa coisa super interessante: a conexão entre exercício físico e o nosso cérebro. Exato. A gente vai se basear numa revisão de vários estudos científicos. Isso, e todo mundo meio que já sabe, né? Que se mexer alivia a depressão, a ansiedade, melhora o humor, Até a memória. principalmente a memória visual e espacial. Pois é. Mas o que a gente quer entender hoje, assim, a fundo, é como diferentes tipos de exercício, sabe? O aeróbico, o HIIT, que é aquele mais intenso, e a musculação. Como cada um deles impacta especificamente a plasticidade do cérebro, a formação de novos neurônios A neurogênese, né? e a função cognitiva em geral. Exato. A fonte é essa revisão de estudos. Então tá, vamos desempacotar isso aí. Vamos lá. Começando pelo clássico, né? O exercício aeróbico, tipo uma corrida leve, pedalar. O que a ciência diz que é o ponto-chave aqui? Parece que tem uma molécula, o BDNF. Isso, BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. É fascinante o papel dele. E o que ele faz, assim, na prática? Olha, o BDNF é tipo um adubo para o cérebro, sabe? Ele incentiva a remodelação das conexões, a plasticidade das sinapses, que são as conversas entre os neurônios, Aham. ajuda na liberação de neurotransmissores. Basicamente, ele melhora a estrutura, a morfologia neuronal, mais densidade de espinhas dendríticas, mais galhos nos neurônios, Nossa, o que, no fim das contas, melhora a memória e a capacidade de aprender. Tem uma via bioquímica importante aí, a CREB, que ele ativa. que interessante. E tem estudos que mostram isso acontecendo? Sim, vários. Tem um bem legal em camundongos obesos. A obesidade prejudicava a memória e a neurogênese deles, mas o exercício aeróbico conseguiu, reverter esses efeitos negativos. Uau, Além desse BDNF, tem mais alguma coisa rolando com o aeróbico? tem sim. Outro mecanismo importante é a angiogênese. O quê? Angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos no cérebro. O exercício aeróbico estimula isso também. Mais vasos, mais sangue chegando, mais oxigênio, mais nutrientes. Entendi. Faz todo sentido. Exato. E tem até uma proteína, a PTX3, que parece estar ligada a isso e à recuperação da função cerebral. E olha que curioso, estão estudando até um eixo fígado-cérebro. Fígado cérebro. Como assim? É, uma enzima do fígado, a GPLD1, que aumenta com exercício, parece melhorar a cognição em camundongos mais velhos. Que doido isso. Mas e em nós, humanos? Funciona também? Funciona. Os estudos em humanos confirmam sim. Trazem benefícios cognitivos claros, inclusive para quem já tem algum comprometimento, como Alzheimer inicial ou comprometimento cognitivo leve, o tal do MCI. Sério? Sério. E parece que a intensidade moderada, nesse caso do aeróbico, é o ponto ideal para esses benefícios cognitivos. Ok, então o aeróbico moderado é ótimo. Aumenta a BDNF, cria vasos. Beleza. Mas e o HIIT? Aquele treino intervalado de alta intensidade. Sprints curtos, descanso. O que ele faz de diferente? Aqui parece que fica interessante, né? Fica muito interessante. A grande diferença aqui é a produção de lactato. O HIIT gera bem mais lactato que o exercício moderado contínuo. Ah, o lactato. Aquela coisa que queima o músculo? Esse mesmo. Só que ele não é só um subproduto do cansaço. O que a gente está descobrindo é que o lactato funciona como um sinalizador importante para o cérebro. Como assim, um sinalizador? Ele parece avisar o cérebro para produzir outras coisas. Por exemplo, ele estimula o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular. VEGF. Isso. O VEGF é super importante para aquela angiogênese que a gente falou, para criar novos vasos. Tenho estudos em camundongos tipo 7 semanas de HIIT e viram um aumento significativo de vasos no hipocampo, que é uma área-chave para a memória. Nossa, então o lactato ajuda a irrigar melhor o cérebro, digamos assim? Exatamente. E não é só isso. O lactato também parece aumentar a expressão de genes ligados diretamente à plasticidade sináptica. Ah, as conexões. Isso, genes como ARC, Cefos e até o próprio BDNF. E também parece estimular a neurogênese lá no hipocampo, a formação de novos neurônios mesmo. Isso depende de um transportador específico para ele entrar na célula, o MCT2. Caramba!
Isso levanta uma questão, né? Será que o high, por causa desse mecanismo do lactato, poderia ser até melhor que o aeróbico para algumas coisas no cérebro? Olha, essa é uma pergunta que a ciência está investigando muito agora. Alguns estudos em roedores sugerem que sim, que o high pode ser superior ao treino contínuo moderado para aumentar certos marcadores de plasticidade. Como VHF, BDNF. Isso, VGF, o receptor do BDNF, que é o TRKB, o próprio BDNF e a neurogênese também. Tem estudo mostrando mais BDNF circulando depois de sprints intensos. Outro que viu melhora na aprendizagem espacial em adolescentes que fizeram um treino combinado de high e resistência, comparado com quem só fez endurance. Que demais! É uma área bem promissora, então. Muito promissora. Ainda precisa de mais pesquisa em humanos, claro, mas os indícios são fortes. Ok. Aeróbico, high. Falta um. Musculação. Treino de resistência. Levantar peso, usar elástico. Isso também ajuda a cabeça? Ajuda e como? O treino de resistência também é um estímulo potente para aumentar o BDNF. Mas o que é muito particular da musculação é o papel do músculo como um órgão endócrino quase. Como assim, órgão endócrino? O músculo? Trabalha contra uma carga, ele libera substâncias na corrente sanguínea, as chamadas miocinas. Miocinas. Isso, e algumas delas, como o próprio BDNF, a irisina e o IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Ah, aquela barreira que protege o cérebro. Essa mesmo. Elas conseguem passar e agir diretamente lá no cérebro. E essas miocinas, tipo o GF1, o que elas fazem lá? O IGF-1 é bem interessante. Ele é neuroprotetor, ajuda a formar vasos sanguíneos também, e alguns estudos sugerem que o treino de resistência pode aumentar o IGF-1 circulante até mais do que o treino de endurance. Sério? Mais que correr, por exemplo? É o que o estudo importante de Cacilhas e colaboradores mostrou. O aumento significativo de IGF-1 só aconteceu no grupo que fez musculação. A irisina também é outra miocina que parece importante, talvez mais estimulada pela resistência, e que ajuda na diferenciação de novos neurônios. Entendi. E já tem estudos mostrando benefício cognitivo direto da musculação? Tem sim. São menos numerosos que os de aeróbico, talvez, mas são positivos. Tem estudo em modelo animal de Alzheimer mostrando que a musculação melhorou a cognição, reduziu a neuroinflamação, aumentou marcadores de sinapses. Uau! E no estudo do Cacilhas que mencionei, em humanos, o grupo da resistência teve uma contagem maior de células neurogênicas no cérebro, as células DCX positivas, que são precursoras de neurônios. Caramba! Então, tipo, fazer musculação pode melhorar a memória de trabalho, função executiva, essas coisas? Exato. Tem evidências disso sim. Desde estudos com idosas com comprometimento cognitivo leve fazendo treinos de força rápidos com elásticos, até pacientes com esquizofrenia que melhoraram com circuitos de alta velocidade. Incrível. Então, se a gente for resumir a história toda, parece que todo tipo de exercício é bom para o cérebro, né? Aeróbico, HIIT, musculação, com certeza. A base é essa. Se mexer faz bem para a cabeça, ponto. Mas tem uma nuance aí. Parece que o HIIT e a musculação talvez tragam umas vantagens extras, ou pelo menos diferentes, para formar neurônios e para certas funções cognitivas. Qual seria a grande mensagem, então? A mensagem principal é essa positividade geral, né? O exercício é um aliado poderoso da saúde cerebral. Isso é indiscutível. O aeróbico tem os benefícios super bem documentados. Aham. Mas o que está emergindo com força agora é que o HIIT e a musculação têm mecanismos específicos, como o lactato e as miocinas, que podem trazer efeitos únicos, talvez até superiores em alguns aspectos, como neurogênese e certos tipos de cognição. Entendi. E a musculação, em particular, tem aquela vantagem extra de fortalecer os ossos e os músculos junto, né? O que a torna uma opção, assim, muito completa para muita gente em diferentes fases da vida. Faz sentido. Bom, para fechar, fica uma reflexão, então, né? Sabendo que cada tipo de exercício pode conversar com o cérebro de um jeito um pouco diferente, como que a gente poderia pensar em montar uma rotina de exercícios, não só pensando no corpo, mas talvez para otimizar aspectos específicos da nossa mente ao longo da vida? Exatamente. É algo para se pensar, né? Como usar essa ciência para personalizar ainda mais o nosso cuidado com a saúde, incluindo a saúde cerebral. Perfeito. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço.